Capítulo 1094. Em um pequeno beco na área da ponte de Backlund, Xiu encontrou mais uma vez a equipe do Mi-9 responsável por contatá-la. Esta é a sua recompensa pela troca de seus pontos de mérito. Um total de 2.500 libras. RHEH, eu ajudei você a conseguir mais 500 libras. O homem de máscara dourada jogou um envelope volumoso em Xiu. Xiu pegou com precisão e não contou. Ela instintivamente pressionou e disse sinceramente, obrigada. O homem de máscara dourada acenou com a mão e disse, não há necessidade de me agradecer. Isso também é uma coisa boa para mim. Se você continuar a insistir em assuntos do passado sem desistir, estou muito preocupado com a possibilidade de um dia ir ao tribunal militar. Você ainda vai ficar em Backlund? Sim, já estou acostumada a morar em cidade grande. Quando a guerra acabar, trarei minha família para cá, disse Xiu, já tendo se decidido. Espere a guerra parar. O homem de máscara dourada repetiu as palavras de Xiu com um tom um pouco estranho. Ele sorriu e disse, que o Senhor nos abençoe para vivermos até o fim da guerra. Aqui, o Senhor se referia ao Senhor das Tempestades. Eu acredito na deusa, respondeu Xiu seriamente. Você entende o que eu digo? O homem de máscara dourada acenou com a mão e disse, você ainda está planejando assumir missões do Mi-9? Não vou rejeitar uma oportunidade de ganhar dinheiro. Xiu coçou o cabelo levemente áspero e disse meias verdades. Sim. O homem de máscara dourada assentiu e disse, a principal coisa a se observar durante a guerra é lidar com espiões de todo o mundo. Se houver uma missão adequada para você, eu procurarei por você. Tudo bem, respondeu Xiu sem ficar mais tempo. Ela cautelosamente e cuidadosamente recuou para fora do beco escuro. Depois de observar a figura dela desaparecer, o homem de máscara dourada olhou para a sombra no canto e disse, ela provavelmente foi usada por alguma facção em particular. Ela foi abandonada depois que parou de investigar o assunto. Nas sombras do canto, uma voz profunda soou. Superficialmente parece que sim, mas não há necessidade de perseguir ou se preocupar com a verdade. Mesmo que ela consiga descobrir a verdade e divulgá-la, isso não afetará os assuntos de Sua Majestade. RHEH, a Igreja da Noite Eterna já concordou tacitamente. Isso é o melhor, o homem de máscara dourada exalou silenciosamente. Depois de retornar para sua residência nos arredores do Burgo Leste, Xiu disse a Force, que estava sentado ao lado da cama lendo os jornais, recebi 2.500 libras. Force largou o jornal, movendo os olhos ligeiramente enquanto se concentrava em fazer cálculos. É o bastante. Xiu tinha economias de mais de 600 libras e, com as 2.500 libras, além das despesas necessárias, tinha 3.100 libras para gastar livremente. E sua compra da fórmula da poção do juiz foi de 2.000 libras, e a característica de Beyonder foi de 3.500 libras. Em outras palavras, ela ainda tinha menos de 2.400 libras, algo que Force poderia lhe emprestar. Depois de pedir essa quantia emprestada, as economias de Force seriam reduzidas para 780 libras. No entanto, isso não a afetou em nada. Ela tinha a fórmula da poção subsequente e os ingredientes principais, então não teria muitos gastos por um longo período de tempo no futuro. Ocasionalmente, poderia até ganhar um pouco alugando as viagens de Leimano. Sim, Xiu assentiu, concluirei a transação o mais rápido possível e me esforçarei para avançar para a sequência 6 o mais rápido possível. Vendo que o assunto da amiga estava resolvido, Force começou a se preocupar consigo mesma. Não sei quando minha poção de escriba será completamente digerida. Agora que a guerra estourou, será muito mais seguro ter a capacidade de viajar.
O ponto crucial de um escriba é definitivamente gravar. Quando eu me tornar uma juíza, você terá novos poderes Beyonder para gravar repetidamente. Isso deve ser capaz de acelerar a digestão da poção. Xiu puxou uma cadeira e sentou-se. Force suspirou. Eu suspeito que, além da gravar dos poderes Beyonder, eu preciso registrar as paisagens e costumes de diferentes lugares. Só então poderei seguir para a sequência de viajante. Mas com a guerra estourando agora, tudo bem se eu for mais para o interior, mas será difícil e perigoso se eu for para outro lugar. O preço do pão está subindo. O preço de meio quilo de pão aumentou 1 centavo. É ainda mais caro do que antes da abolição da lei dos grãos. De fato, Xiu pensou seriamente e concordou com a conclusão de Force. As duas ficaram em silêncio. Após cerca de 10 segundos, Xiu de repente teve uma ideia. Na verdade, há uma solução muito simples. O que? Force sentou-se ligeiramente e perguntou. Você pode gastar dinheiro para contratar aquela pessoa para levá-la em suas viagens. Xiu teve muito cuidado para não mencionar codinomes específicos e nomes reais. Você pode ser jogada em algum lugar desconhecido a cada vez por 3 a 4 dias, ou até uma semana. Então, você não demoraria muito para registrar todos os tipos de costumes e tradições. Além disso, você pode alugar alguns itens místicos dele, ou deles, para registrar poderes Beyonder. Isso pode melhorar sua força e ajudar na digestão. Isso mesmo. Os olhos de Force brilharam quando ela ouviu isso. Só então ela percebeu que seu uso da reunião do tarô era muito superficial. Após a agradável surpresa, Force franziu a testa gradualmente. Esse método significava que tinha que lidar frequentemente com o mundo German Sparrow, e a ideia do aventureiro maluco a deixava tremendo. Na verdade, não há nada que não exija um preço. Para digerir a poção, só posso correr o risco. Finalmente, Force decidiu fazer o pedido na próxima semana na reunião de tarô. Em um apartamento a várias ruas de onde Xiu e Force ficaram. Depois de voltar do restaurante Isrenzo, Klein estava sentado em frente a uma mesa. Ele rapidamente folheou o jornal de hoje e resumiu as informações importantes que recebeu. A frota do Império Feizak no Mar Sônia recuou do Porto Pritis, seu paradeiro é desconhecido. O Ministério da Defesa, Almirante Amirius, indicou que fortalecerá as defesas costeiras e permitirá que a frota de 3 navios de guerra blindados não retorne com muita pressa, e fará desvios para evitar serem emboscados. O exército gigante de Feizak invadiu a Cordilheira Amanta, no condado de Winter, e sofreu intensa resistência. Eles não conseguiram passar pelas poucas fortalezas. A frota de subjugação de Feizak atacou Constante e outras cidades industriais de grande escala ao longo da costa leste de Mid-Seashire. Houve uma batalha naval em grande escala com a frota Mid-Seashire do reino. Ambos os lados sofreram perdas. Os exércitos coloniais Feizak de Balan Leste e Loen estão lutando em vários locais. Os restantes países ainda não deixaram clara a sua posição. Nas capitais correspondentes, os embaixadores correm em contato entre si para reuniões diplomáticas de emergência. As ondas de transmissão elétrica contêm todo tipo de notícias importantes e se entrelaçam nas diferentes cidades dos continentes Norte e Sul. Ainda estamos nos estágios iniciais da guerra. Klein não acreditava que os diplomatas fossem capazes de evitar a guerra. Ele largou o jornal e pensou em como poderia reunir informações sobre o ritual do Imperador das Trevas de George III. De acordo com a lógica normal, antes do Imperador de Sangue Alista enlouquecer, ele fez as coisas de maneira razoável. Isto é, ele não poderia construir todos os 9 mausoléus na mesma área escondida,
teria sido fácil para outros eliminá-los todos de uma vez, fazendo com que sua ressurreição falhasse. Portanto, nos arredores de Backlund, em outras partes do reino, deverão existir outros 8 mausoléus semelhantes. Eles ainda não foram expostos, então podem não estar tão bem protegidos quanto as ruínas número 1. Isso pode nos dar uma oportunidade. Talvez o espírito maligno do Anjo Vermelho saiba de alguma coisa, mas não posso contatá-lo agora. Ignorando a questão de saber se recitar seu nome honroso será perigoso, apenas este ato por si só irá expor a minha intenção de evitar que George III se torne o imperador das trevas. Para um conspiracionista aterrorizante, há muitos pontos que podem ser explorados. A Rainha Misteriosa pode ter alguns canais e pistas, mas não posso confiar apenas nela. No momento, a Igreja não sabe quantas ruínas secretas do Imperador de Sangue existem, ou onde elas estão. Atacar uma figura-chave ao lado do rei, como um semideus da família real que está profundamente envolvido neste assunto. Eles devem estar em guarda. Além disso, o anjo da família Augustus e aquela antiga organização secreta provavelmente estariam observando tudo, um ao ar livre e outro no escuro. Além disso, enquanto o semideus da família real acabar em um acidente, George III definitivamente adivinharia que alguém está tentando impedi-lo de se tornar um deus. Sim, a demônia branca Catarina será mais fácil de lidar do que os semideuses da família real. Atrairia muito menos atenção. Teoricamente falando, George III, que foi tacitamente aceito pelas poucas igrejas principais, não precisa mais trabalhar com a seita da demônia. Não que haja necessidade disso. Se não fosse por algum motivo específico, os dois lados estariam completamente unidos neste assunto. A primeira coisa que ele precisa fazer agora é cortar os laços com a seita da demônia. É claro que ele provavelmente não trairia diretamente a seita da demônia. Por um lado, as demônias também são adeptas de estratagemas, por isso não seriam ingênuas. Por outro lado, se eles irritarem os escalões superiores da seita da demônia, o ritual do Imperador das Trevas de George III pode não ser tão seguro. Esta é uma organização secreta com uma verdadeira divindade, artefatos selados de grau 0 e anjos. Enquanto George III ainda for racional, o método correto é seguir o acordo e dar tudo o que for necessário. Então, ele mandará embora os membros da seita da demônia. Durante este processo, usará a ajuda de anjos do domínio da mente ou mesmo de um rei dos anjos para apagar as memórias-chave das demônias da seita da demônia que participam do assunto. Se for esse o caso, mesmo que a demônia branca Catarina desapareça por algum tempo, isso não alertaria George III. Ele pode nem saber. E da perspectiva da seita da demônia, o assunto chegou ao fim. As várias igrejas também concordaram tacitamente com isso. Eles não precisam mais se esconder como faziam no passado e podem se movimentar livremente. Isso dá uma chance a mim e à Rainha Misteriosa. Sim, a contra-almirante da peste provavelmente aparecerá novamente. Pela sua aparência e pela atitude da demônia branca daquela época, pode-se determinar que ela e Catarina são parentes de sangue. Com isso em mente, Klein soltou um suspiro de alívio. Ele olhou pela janela e murmurou silenciosamente: espero que Anderson e Danites possam encontrar aquele almiranta pirata o mais rápido possível. Espero que a Cidade dos Milagres nas viagens de Groselli possa efetivamente destruir a influência do domínio da mente. E tudo o que ele podia fazer agora era esperar pacientemente. Mar Berserk, Ilha de Teros. Danites disse a Anderson, encantado: acabei de saber que a região sudoeste deste lugar não é uma rota marítima normal. Há uma ilha sem recursos, mas que está bastante escondida. Ponto.